Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal. Vamos ver hoje por que Carlsen é praticamente imbatível. Escolhi aqui uma partida da sexta rodada que ele jogou com o Gugas. Vou passar aqui as informações, o que eu acredito que faz. O Carlsen é um jogador extremamente forte, muito respeitado e as poucas deficiências que o Carlsen tem. Vamos ver isso depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Vamos então ver aqui a partida. E partida legal aqui do Carlsen. Essa é uma das poucas que eu acho que durante todo o torneio ele jogou realmente de ponta a ponta no velho estilo dele, na minha modesta opinião. Eu gostei muito dessa partida. Ele estava enfrentando um prodígio de ano, o Gugas, que com 17 anos atingiu aí 2.750, um rating impressionante. E se esperava uma partida bastante agressiva, porque é onde o pessoal acredita, por exemplo, que se pode pegar o Carlsen, né? Quais são as grandes vantagens do Carlsen? Vamos assim ver. Então, ele tem uma abertura eclética, joga qualquer abertura e qualquer defesa. É muito difícil preparar contra o Carlsen, porque ele joga todas as aberturas, todas as defesas. Então, ele não é um jogador de uma abertura só, né? Tem alguns grandes mestres que procuram, por exemplo, jogar apenas uma abertura e ser especialistas, né? Dou a dica de francês em muro de pedra, por exemplo, para várias pessoas dei essa dica. Existe um grande mestre russo chamado Glazerov, que só joga francesa e muro de pedra, puxa vida, sei lá, 40 anos mais ou menos. Ele só joga essas duas defesas e se tornou um especialista. É fácil de você poder preparar contra, porque a pessoa só joga um tipo de defesa? Sim, mas em compensação o grau de profundidade é bem maior. Então, tem jogador que se especializa nesse tipo de situações. Faz uma estratégia de jogar só uma abertura e uma defesa, por exemplo, minimizar a quantidade de aberturas e defesas, mas avançar na profundidade. O Carlsen não é assim, e é melhor ser assim, porque você tem um monte de defesa e abertura, é difícil preparar, e você também tem um conhecimento maior de todo o jogo. É um outro tipo de estratégia que envolve você também ter que estudar muito, ter uma memória fantástica, que é o que o Carlsen também tem, uma memória impressionante. Bom, meio jogo. Ele joga muito bem o meio jogo. Eu acho que é uma das coisas que ele faz muito bem é avaliar as posições de saída do meio jogo. Quando está iniciando o meio jogo e terminando o meio jogo, ele sabe avaliar muito bem como ele deve jogar as posições e os finais que podem aparecer. Porque ele também é muito forte em finais. Ele tem um estilo capablanqueano e karpoviano em finais. Joga muito bem, ele vai até a última gota, joga posições equilibradas e consegue virar as partidas ou evoluir para ganhar uma partida muito equilibrada. Então, ou seja, abertura perfeita, jogando várias coisas, um meio jogo muito forte, onde ele consegue avaliar muito bem, e um final com a precisão de uma máquina. Você fica pensando, puxa vida, né? Cadê a deficiência dele? Joga bem todos os ritmos, pensado, bullet, joga bem rápidas, ou seja, é muito confiante, né? Ele é um jogador que joga rápido também, toma decisões também muito rápido. Então você fica pensando, puxa, e aí? É resiliente, na psicologia está bem. Tem uma outra partida que ele perde, que ele tem lá um tipo de comportamento de ficar chateado, fazer alguma coisa assim, que o pessoal fica brincando, chamando de mimadinho e tal. Mas é normal, ninguém gosta de perder. E onde que a gente poderia pensar que teria alguma fraqueza, vamos assim dizer? A gente pode pensar assim, a fraqueza dele seria, se é que a gente pode dizer que é fraqueza, seria quando o rei dele é atacado. Quando você tem a chance de atacar o rei, ele pode se defender mal. Você fala, puxa, mas o Carlos se defende mal? Não, o Anand tentou vencê-lo atacando no match pelo título mundial, ele se defendeu com lances finos e conseguiu. Então não é esse é o erro, ele joga assim ruim na defesa. Não, mas é uma deficiência que a gente pode perceber. E às vezes ele também comete erros de tática, como todo mortal. Então, nesse torneio, se vocês quiserem ver, por exemplo, no match que ele jogou contra o Tari, que era o colega dele de país e tal, de equipe, então, ele na segunda partida, numa variante do avanço, teve um momento na partida que o Ariane Tari ganhava jogando G6 cheque e podia ter ocasionado o tie-break, logo no começo da Copa do Mundo. Depois, contra o Keimer, ele pegou, nas duas partidas, ele cometeu um erro grosseiro, que foi cavalo D7, ou seja, ele perdeu um final, numa posição que ele não tinha nada, e na partida que ele precisava vencer, que virou uma posição parecida com o Rui Lopes,
ele também levava um golpe tático com um cavalo por E4 que ele perdia. Ou seja, só aí nós estamos falando de 3 golpes táticos que ele levava e ele ficava numa situação muito difícil. E no match dele com a Abasov, recentemente terminado, ele também teve um momento, numa partida que ele está pressionando, tentando pressionar o adversário, numa mesma linha que aqui no canal mostrei que o Abasov jogou contra o Vidic, ele fez uma melhora, mas no momento tenso da partida ele cometeu um deslize tático que o Abasov não percebeu, que era um dama F1. Então, só nesse torneio de Copa do Mundo, tivemos 4 chances para os adversários, e todas as chances táticas, né? Furos assim que ele deixou, mas são momentos específicos, né? Por isso que eu acho que talvez a orientação para o Gugas foi tentar jogar uma coisa agressiva, alguma coisa, né? Aparentemente, né? Seria essa a intenção. Mas, surpreendentemente, não foi o que ocorreu. Ele jogou aqui, vamos para a partida, ele jogou D4. O Carlsen jogou cavalo F6 e o Gugas jogou bispo F4, tentando levar para um sistema longo, aparentemente, né? Surpreendente por parte do Gugas, porque eu esperava um peão-rei. Ele é um jogador que gosta de posições mais abertas, né? E jogar esse lance aí, essa sequência parece ser estranho a escolha da abertura. Mas quando o Carlsen jogou aqui, B6, tentando levar para uma Índia da Dama, posições de Índia da Dama, uma escolha eclética, elástica, o Gugas veio com o cavalo C3 e jogou rápido, talvez esperando alguma coisa assim, não sei, porque a ideia dele aqui é tentar levar a partida para uma posição de peão-rei, ou seja, não permitir uma Índia da Dama, coisas desse tipo. O Carlsen segue com o bispo B7 para proteger a casa E4, e aqui o Gugas joga F3. Esse lance vai levar a partida para um peão-rei, questionando um pouco essa formação de Índia da Dama, porque na Índia da Dama, pessoal, você quer colocar o cavalo em E4, às vezes vem um peão aqui, colocar o bispo B4 para cavar o cavalo, mas esse peão está aqui em C4, às vezes tem um cavalo aqui, ou seja, na Índia da Dama tem um cavalo aqui, você vai tentar controlar essa casa E4, que é a característica da defesa. Mas nessa posição, como vai jogar E4, parece meio estranho ter jogado esse tipo de posição se não tem o E4 aqui, ou seja, se você não tem aqui o E4. Então, quando joga aqui, na partida, F3, o Carlsen joga E6, lance elástico também, ele ainda pode jogar com D5 ou C5, e aqui na partida o Gugas joga o E4, dominando então o centro do tabuleiro. E agora veio uma posição muito curiosa, porque tem algumas perspectivas de vir um cavalo B5 meio chato, se você jogar D5, por exemplo, e você teria que jogar um cavalo A6. Então o Carlsen jogou A6 aqui. O Carlsen pensou no começo, ele viu que era uma abertura meio estranha, ele acabou definindo dessa maneira e quase não tem partidas. Acho que eu achei só 2 partidas na base de jogadores não tão conhecidos nessa posição. E não tem mais nada. Isso favorece o Carlsen, na minha opinião, porque ele tem um conhecimento maior de várias posições no xadrez, tem muito mais experiência do que o Gugas. Então, na minha opinião, eu acho que a escolha da abertura não foi das melhores para tentar ganhar de brancas na primeira partida do match. O que acontece? Seguiu aqui dama D2 e o Carlsen joga o D5. É preciso tomar uma definição aqui, porque esse centro é desagradável, então D5 parece ser a melhor jogada. É preciso colocar algum peão no centro e criar algum tipo de problema. E quando joga D5, o Gugas joga roque. Nas partidas citadas, se me fala a memória, jogou peão por peão aqui, pessoal, tentando abrir. Essa era uma ideia, tentar abrir a posição, um jogo mais aberto, eu acho que é mais do estilo do Gugas. Mas ele acabou rocando grande aqui. O Carlsen crava o cavalo, que é bem interessante, porque agora ameaça tomar o peão. E esse foi o momento aqui crítico. Quando você veja que o Carlsen pensou bem mais, porque o Gugas quase não mexeu o tempo dele, né? Mas o Carlsen já pensou aí uns bons 25 minutos para tentar resolver o que ele iria jogar. E por que isso? Eu acho que ele já está vendo aqui as próximas jogadas, o que pode acontecer, avaliando o que ia acontecer. Então, por exemplo, o Gugas aqui, segundo o computador, quando a gente vai analisar também na máquina, deveria ter jogado E5. Mas veja, se você joga dessa forma, pode jogar aqui um cavalo de FD7 e você está jogando algumas posições de francesa, por exemplo, clássica, com o bispo no lugar errado, o peão estaria aqui, esse cavalo aqui. Eu já estou podendo jogar rapidamente uma expansão na ala da dama com essa cravada. Ou seja, não é uma posição que, sinceramente, o Carlsen temesse.
Então, eu acho que o Guga sabia disso, e E5 não é a praia dele. Talvez o Prag, né, que está jogando aí, vai jogar amanhã as rápidas, poderia ser. Mas essa daqui, muito difícil, tá, pessoal, que o Guga jogasse. Então, ele acaba jogando A3. Eu estava vendo com os alunos nesse momento e eu falei, eu acho que ele vai jogar A3 para cair tudo que mais ou menos ocorreu. Bispo toma, dama toma, peão toma e avançar o peão para poder abrir essa linha aqui, cravadas para todo lado. E finalmente parecia ser que ele encontrou um jeito de jogar, porque quando ele joga A3, ele vai jogar aqui o bispo toma, e o Guga pensou 20 minutos aí para talvez também avaliar todas as consequências desse lance. Na hora que joga a dama toma, o Carlsen toma aqui imediatamente, e ele tem que cair nessa linha do D5 abrindo linhas, né? Então a dama cortando aqui, esse bispo podendo tomar aqui embaixo, que não é nenhum problema para ele nesse momento, e mais essa cravada aqui. Olhando assim, dá bastante medo de cair nessa posição. Só que o Carlsen joga cavalo para o peão, que é um lance meio óbvio, né? Toma, ataca a dama, ataca o bispo. Ele tem que jogar a dama para o peão para atacar a torre. E aqui é certeza, galera, que o Carlsen calculou tudo isso, acho que o Gugesh também. E até aqui a gente foi na análise. A gente viu que era forçado tomar a dama, e quando joga cavalo toma, a gente está indo para um final de partida, né? Bispo E5 está na cara que vai jogar, porque crava o cavalo, então uma jogada como essa para atacar o bispo e defender o cavalo é refutada por torre para o cavalo, né, pessoal? Aí cavalo toma, pode vir bispo toma aqui, meio esquisito, né? E se você tomar de rei, vai estar 2 por 1, por exemplo. Acho que esse aqui pode ser uma sequência boa, né? Então ele não pode, ele tem que jogar rei E7, e quando joga rei E7, ele toma aqui o peão, e nesse momento ele fica com o bispo aqui incomodando as casas pretas, mas o Carlsen joga cavalo de BD7, e no final da sequência, o Gugesh volta o bispo aqui para G3, porque além do bispo cheque pode ter, ele também pode vir em H4. Essa é uma situação desagradável de cravada que poderia acontecer depois. Então eu tenho a impressão, você veja que não mexeu praticamente o tempo aí dos dois jogadores. Por que isso ocorreu? Porque eles já viram disso de antemão. E aí entra a grande força do Carlsen. Ele já tinha avaliado essa posição e chegado à conclusão que ele não tem nenhum tipo de problema. Apesar do eventual par de bispos, as peças brancas estão sem desenvolver aqui. Esse peão é muito chato, dificulta bastante coisa, né? E as peças do Carlsen estão todas desenvolvidas. Ele vai jogar a torre aqui, né? Pressionar essa linha. Eu tenho dificuldades para tirar o cavalo que está pegando aqui o peão. Está tudo controlado na coluna, né? Pode vir um torre aqui, eventualmente, para pressionar, mas não é essa a ideia principal, porque não vai fazer muita coisa, né? Mas, a princípio, também poderia colocar a torre em C8. Ou seja, eu acho que o Carlsen já conhecia algumas posições. Por exemplo, quem estudou francês, a McCutcheon, às vezes acontece, por exemplo, um final mais ou menos parecido com esse, posições parecidas com essa, e com certeza o Carlsen conhecia, e quando ele foi avaliar, ele viu que não teria problema na abertura. Ou seja, é uma posição fácil para ele jogar, do meio jogo para o final. E isso ele é muito forte, avalia muito bem, faz lances finos, então eu acho que cair nessa posição não foi adequado ao Gugesh. Seguiu aqui torre G8, que é outro lance muito bom, porque você coloca a torre na semicoluna, pressiona aqui. O Gugesh joga bispo E2 para defender o peão e poder liberar o cavalo de G1. E o Carlsen joga rei E8. A jogada foi muito comentada, muito fina, tirando o bispo das casas pretas, mas ele quer, claro, jogar cavalo H5 para recuperar aqui, né? Recuperar não, pegar, não deixar que o Gugesh fique com um par de bispos. Então é uma jogada muito boa para poder jogar cavalo H5 aqui. Ele continua jogando relativamente rápido, então estava no script aqui do Carlsen jogar dessa forma. O Gugesh toma aqui o peão, o Carlsen tem que tomar, centralizando o cavalo e ameaçando o bispo. E agora, veja, não dá para tirar o bispo, está caindo o peão, esse bispo é muito forte aqui. Quer dizer, a falta de desenvolvimento foi o problema que pegou aqui para o indiano, porque ele agora tenta cravar, fazer algum tipo de complicação, mas cavalo toma bispo aqui, ataca a torre. Aqui, bispo por bispo, galera, uma torre A7 aqui, atacando também pode ser uma opção, não tem grandes coisas. Então, ele acaba tomando aqui o cavalo, você vê que segue mais ou menos toda a linha forçada, mas o Gugesh começou a ficar mal no tempo, ou seja, começou a pensar mais. Talvez percebeu que não estava conseguindo nada e que a iniciativa estava passando para as pessoas. Você percebe claramente que estava uma posição equilibrada e que a iniciativa vai passando para o Carlos. Quando ele agarrou a iniciativa, ele não soltou mais.
Ele toma aqui, o Gugas toma, e vejam, aqui pelo tempo, né? O Carlsen não mexeu, e nesse momento aqui, ele vai pensar, acho que uns 15 minutos. Olha lá, pessoal. Por que será? Aqui ele está avaliando se vale a pena tomar o peão ou se vale a pena, por exemplo, jogar um lance como esse. Manter a defesa do peão e tentar atacar aqui os peões fracos. O rei vai vir aqui para E7 e pode ser uma ideia, né? Ele poderia tentar esse, eu jogo o rei E7, pode ficar meio exposto, poderia tentar esse, atacando a torre, e se tomar desse modo, unindo os peões e tentar explorar mais tarde esses peões dobrados. Ou seja, ele devia estar avaliando um monte de coisa aqui nessa linha de raciocínio, é certeza. Mas como tomar o peão é uma linha muito forçada, vai ter vários lances também específicos, eu acho que ele acabou indo nessa. Na minha opinião, não vi comentários, não sei se ele comentou isso, eu vi assim alguma coisa só. Ele, quando joga aqui o torre por G3, vai jogar o torre toma peão, tentando ter ideias com torre H8 cheque, pode vir aqui cavalo E5 para cavalo C6, mas ele joga o rei E7, e aqui para tentar manter alguma iniciativa, veja que já tem um peão passado, peão atacado. Esse lance, nesses 15 minutos que ele fez a continuidade do cálculo, ele deve ter avaliado essa fina jogada cavalo E5, centralizando o cavalo, evitando um cavalo C6 cheque, que realmente ia ser muito duro de defender. Mas contra a torre E1, ele tinha outras opções, rei F6, poderia ser uma possibilidade, mas eu tenho a impressão que quando ele caiu em toda essa variante, ele tinha visto de antemão esse lance, que é bem a característica dele. Pressionar o cavalo, forçar a troca dos cavalos e cair em finais de torres, que ele joga muito bem em finais de torres. Esse intermediário aí, eu acho que ele viu lá atrás, pessoal. Ou seja, essa avaliação de abertura para meio jogo e depois poder cair em finais do tipo que ele gosta, é onde ele é muito forte. Então, o Gugas agora acaba tomando o cavalo, já tem 25 minutos no relógio. O Carlsen toma aqui. E após torre E2 para defender a segunda linha, ele ganha tempo aqui ameaçando um Matovski ali embaixo, um D1. Ele sai do mate e ele joga a torre aqui em F4 para não permitir torre F2. O Gugas tira o rei e ele agora traz a torre para cá para pressionar o peão de G2. Ele agora joga B4, né? Esse lance é difícil, assim. Você pega os computadores, dizer que está igual, que está equilíbrio, que está isso, aquilo e tal, mas no jogo prático é muito mais fácil jogar de preço, está com o rei um pouquinho mais centralizado, tem um peão passado que vai poder avançar em algum momento, como ocorreu na partida. Ele tem que se preocupar com o peão de G2, ou seja, ele está se defendendo na iniciativa do Carlsen, e quando ele joga B4, vai aqui uma dica de livro, o pessoal tem me perguntado, dicas de livros, né? Enfim, eu sempre gosto dos clássicos, né? O Pacman, o próprio xadrez básico, o pessoal fala, puxa, é um livro antigo, mas a bibliografia é muito boa. Os livros do Capablanca, por exemplo, Lições Elementares de Xadrez e Fundamentos de Xadrez, ele fala muito sobre maiorias, tá, pessoal? Então, quando você joga B4, ele já joga B5, e nós temos um problemão, que é esse peão de B5 controlando toda a maioria aqui das brancas, tá vendo? A maioria de peões ficou comprometida. Então, já tem alguns finais aí que já não pode cair, que já vai ficar perdido de final de rei e peões. Basta um rei chegar aqui, vai ter alguns problemas difíceis, que eu tenho um peão passado que avança e minha maioria está toda comprometida. Não tem um lance de peão. Então, essa já é uma situação complicada para o Gugas, que teve que jogar esse lance aí. O Carlsen agora, quando joga rei B3, ataca o peão. O Gugas joga esse daqui, que é para poder fazer o contra-ataque que ele queria no peão de F. Mas depois de torre aqui, ele vai trocar um par de torres, né? Que sempre é muito bom. Eu sempre comento que quando você tem a iniciativa e a vantagem no final, na maioria das vezes é bom você trocar uma torre, porque a tua torre normalmente vai ficar mais ativa, enquanto que a do adversário passiva. Isso é o que sempre acontece. Então, vai uma dica aí, tá? Isso deveria estar no Dica do Pelica, hein? Você pegar e trocar um par de torres. Uma torre. O que aconteceu aqui foi que ele tem que trocar, senão ficaria as duas torres muito passivas ali, né? Então, ele joga torre toma, e após torre toma torre aqui, ele não dá para ele jogar C4, ainda que possa ser mencionado isso, acho que pelo computador, de uma sequência torre G3 cheque, por exemplo, torre cobre, aí toma aqui, toma lá, ou seja, tentar entregar os peões para poder mobilizar aqui a maioria de peões, né? Tentar mobilizar essa maioria. Então, o que ele faz?
Ele não joga isso, joga o peão de A4, mas o Carlsen consegue agora mobilizar os peões. Então ele joga F5, segue aqui, peão toma peão, peão toma peão, e, de novo, aqui também C4 seria a chance, porque ele precisa tentar alguma coisa com o peão passado. Eu acho que nesse momento o Gugash meio que se entregou, sabe, pessoal? Eu não entendi os restantes dos lances. Eu acho que foi muito fácil para o Carlsen aqui ganhar. O tempo já está começando a ficar o dobro de tempo. Ele começou a jogar uns lances, jogou esse daqui, que tudo bem, ele quer tentar atacar o peão, mas o Carlsen defendeu. E não consigo jogar nunca C4, galera, porque tem cheque aqui, o rei tem que se deslocar e o peão cai. E vou fazer o quê aqui, caramba? Ele, se jogar a torre A5, joga F4, né? Ele jogou um cheque, só ajudando, na minha opinião, o Carlsen, que melhorou a posição do rei. E quando ele volta, quer dizer, foi com a torre lá para atacar o peão, deu um cheque, melhorou o rei e voltou a torre para a mesma linha. Aí o Carlsen avança, continua não podendo jogar C4 por causa de cheque, e o Gugas fica aqui tentando avançar alguma coisa e o Carlsen não deixa. E aqui nesse momento, com 3 minutos, e 4 minutos praticamente, o Carlsen manteve sempre a pressão, foi jogando os lances, ele já sabia tudo o que tinha que fazer, né? Como se fosse partida de ping. E agora o Gugas joga rei A2. O Gugas joga um lance desse, realmente não dá, né? Rei para 2, e aí o Carlsen vai com rei para E5, centralizando o rei, e o Gugas joga aqui. Quer dizer, já está perdida a partida aqui. Quando você vê lances desse tipo, é porque o cara está entregue, tá, pessoal? Ele acaba jogando aqui, podia ter com rei para F5, avançado o peão, talvez. Cheque aqui. Aqui a capivarada toda feliz. Se fosse aqui um rei aqui, ele é um mate aqui. Nossa, seria. Imagina o Carlsen levar um mate desse, né? Acho que ele para de jogar xadrez, né? Jogou aqui com rei E4, ele fica fazendo alguns lances sem nenhum problema, podia cobrir ali com torre E3 se desse o cheque. Quando joga rei B3, ele mais um passivo. Olha o quanto que o Carlsen progrediu, galera. Já melhorou o rei, melhorou a torre dele como está ativa, aqui, cortando, não deixando esse peão avançar, e a torre do adversário passiva. É a regra da dica do Pelica, trocar um par de torres. Olha os peões como já avançaram e o rei. Enquanto que o indiano está ali com as peças todas lá atrás, né? Ele acaba jogando cheque, tira o rei agora para avançar o peão passado, torre aqui, e agora é uma questão de dar uma calculadinha, né? O Carlsen avançou, porque na hora que dá o cheque, tira o rei, o peão vai avançar, pega o peão, mas está muito na frente, né? O peão em E3 já está 2 passos do paraíso da coroação, e está difícil ele pegar. Ele deu mais alguns cheques aqui, e quando o rei veio para cá, vem com a torre aqui no fundo para dar cheque, mas você pode avançar sem nenhum medo, porque se der o cheque aqui, ele vai entrando com o rei em E3, pode depois tapar com a torre, né? Então, abandonou a partida, porque cheque aqui, ó. Já estou ameaçando torre E3, pessoal, aqui. Não dá, né? Então, abandonou. Ou seja, eu achei a escolha da abertura ruim, achei que a maneira, o enfoque, você vê, o Magnus ele fica no começo do jogo, porque não é muito conhecida a posição, jogou um A6, depois ele leva para situações de francesa, que até não andou jogando aí recentemente, vai para uma posição aberta que lembra algumas coisas da variante francesa McCutcheon, e cai num final, ou seja, a transição da abertura para o meio jogo não deu nada para o Guga. Acho que ele devia ter jogado peão para o peão em D5, em vez de jogar essa linha que ele jogou com roque grande, e rocar pequeno mesmo. Depois ele joga esse A3 e para tentar essa complicação, em vez de avançar com E5, difícil a decisão ali. Ele tentou abrir, que é onde ele gosta mais, mas trocou as damas logo em seguida, e o final resultante, né? Ou o meio jogo para o final que vai ocorrer, o Carlsen não teve nenhum problema. Difícil, tá? Fica a minha dica aqui, que vocês peguem essas partidas que eu mencionei, onde ele poderia ter perdido, é só pegar ali em qualquer análise que tem essas partidas, né? Vocês encontram as partidas do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, que vocês vão ver esses 4 momentos que ele poderia ter perdido, todos eles de tática. Então, se tem alguma chance contra o Carlsen, seria tentar atacar o rei do Carlsen. Mas não é fácil. O próprio Nakamura já chegou a comentar algo assim, e fala que tudo bem, ele pode ter essa deficiência, mas se ele deixa atacar o rei dele, é muito difícil ele deixar atacar o rei. Acho que talvez só o Tari, nesse momento, numa variante da Caro-Kann, reitero aí, do avanço, né? Teve essa chance de atacar o rei especificamente. Ele não deixa, ele joga aberturas de um jeito que não permite que o rei dele fique sendo atacado, né? Ou seja, é um estilo muito difícil de jogar. O Kasparov comenta que ele é uma
mistura de Bob Fischer, né, que vai a partida todas para ganhar, a resiliência, com o sentimento posicional do Karpov, 2 monstros sagrados do xadrez, então a mistura dessa não é nem um pouco ruim, né, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham jogado a partida, fica aí sugestões aí para o canal, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!